Mariana, olhando para a sua trajetória de estudo, olhando de trás para frente, assim, já tendo passado por tudo, tendo vivido tudo que vocês viveram, o que deu certo? A minha pergunta não é o que não deu certo. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, o que funcionou para você, Mariana? Se tivesse que resumir, olha, o jeito que para mim funcionou foi isso. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu peguei o edital do último concurso para ter uma ideia das matérias. Porque eu falei, concurso de magistratura, eu já sabia como é que era, as fases como é que era, mas eu precisava saber das matérias para eu poder traçar uma estratégia de estudo, porque como eu mencionei naquela época, não tinha cursinho específico. Gente, para vocês terem uma ideia, tinha uma pós-graduação no Brasil, que era no Rio de Janeiro, então eu morava em Brasília, e vinha de 15 em 15 dias para o Rio, para poder fazer essa pós-graduação, porque era o que tinha de melhor à época. Então, eu falei, vou pegar o edital, vou separar as matérias e vou estudar, porque eu trabalhava e tinha o meu horário para estudar. E eu peguei o tempo disponível que eu tinha para estudar e falei, eu vou estudar esse tempo, faça chuva, faça sol. Sei que tinha dias que eu não conseguia, assim, render, né? Eu sentava lá, minha cabeça não estava acompanhando, tinha acontecido alguma coisa, eu estava cansada. Lembro que eu dormia muito, gente, no domingo. Que luxo que é dormir. Porque, assim, tinha que estudar o tempo todo. Eu estava sempre com um livro na bolsa, eu estava numa consulta médica, enfim. Eu não perdi a oportunidade para estudar. Mas aí eu tracei esse cronograma de estudos, fui colocando as matérias, eu colocava assim, sempre, eu estudava 2 matérias por dia, sempre uma matéria que eu gostava com uma matéria que eu não gostava. Por exemplo, não gosto de processo civil, mas tinha que estudar. E aí colocava com direito penal. E assim ia fazendo, né? E aí eu separei de segunda a sexta, aí sábado eu lia jurisprudência e respondia questões dissertativas de concursos. Por que eu fiz isso? Normalmente os concursos de magistratura, a primeira e a segunda fase são muito próximas. E aí não dá tempo de você estudar com profundidade para uma segunda fase. Você precisa já estar com tudo pronto. E tem toda uma estratégia para você responder as questões e tudo. Então, eu fui desenvolvendo essa estratégia, fui fazendo, eu já sabia qual era a minha banca do concurso, que seria, né, que ainda não tinha saído o edital, peguei o último concurso, mas eu já sabia qual era a banca que seria, que eles já tinham divulgado. E comecei a traçar essa estratégia. Eu gosto muito de estudar fazendo resumo. Para mim é importante. Eu gosto de caneta colorida, eu gosto de escrever, eu gosto de livro, grifar livro, gente. Eu preciso ter livro físico. Então, esse negócio de livro digital. Hoje em dia eu tenho Kindle para ler livro normal, gosto muito. Eu sei que muita gente também usa o Kindle com PDF, ajuda bastante. Mas eu, para concurso, eu tinha que grifar, que anotar. Eu tenho um código todo comentado por mim. Esse código vale ouro para mim. Eu levo para as minhas audiências, eu olho lá, porque é assim, é de estimação daquela época, sabe? Tem as coisas mais importantes. Então, eu fui desenvolvendo essa estratégia de acordo com o que funcionava para mim. Aí, o que eu percebi, por exemplo, quando eu estudava à noite, era ruim, eu estava muito cansada, eu não rendia à noite. E aí, eu decidi acordar muito cedo para eu poder estudar cedo. Então, eu ia dormir, tipo assim, eu ia dormir 8 horas, 8h30 da noite, e acordava 3 horas da manhã. Mas isso funcionou para mim. Tem gente que gosta de estudar de madrugada. Para mim, isso funcionou muito bem, porque aí eu acordava super cedo, tomava um banho, tomava café e ia estudar, e isso me dava um gás pro dia. Porque depois eu ia trabalhar, e eu trabalhava de 1 às 7, então eu ficava a manhã toda estudando, e tudo meu tinha horário, assim, certinho, sabe? Mas como eu falei, tinha dias que realmente não rendia, eu tentava, daí eu largava. Uma coisa que eu pequei na época foi fazer atividade física, porque eu não tinha tempo, e eu também achava que eu podia fazer atividade física depois. Daí, no decorrer do concurso, eu fiquei grávida e tudo. Eu contei a história direitinho lá para vocês. Aí, eu comecei a fazer hidroginástica. Eu me lembro, assim, que era a única coisa que eu fazia. Mas eu acho muito. Hoje, olhando, né, para minha trajetória, eu acho que se eu tivesse encaixado uma atividade física, seria muito bom para mim. Ia me ajudar melhor até assimilar os conhecimentos e tudo. Então, eu fiz isso. Eu montei uma bibliografia, eu montei um cronograma de estudos baseado no último edital e fui resolvendo as questões. E aí eu estudei muito para a parte da prova objetiva, né? Fazendo outras provas, fazendo várias provas de vários concursos. Estudei já focado para a segunda fase, então eu lia muita doutrina e fazia os meus resumos. Os meus cadernos foram essenciais para a minha prova oral. Por quê? Quando chegava a distribuição dos pontos, lá a divisão dos pontos, eu tinha tudo esquematizado no meu caderno. Aí eu só fui fazer um novo resumo para os pontos. E eu montei um grupo de amigas e amigos e a gente ia dividindo os pontos. Então ficou tudo esquematizado, ficou perfeito. Porque quando chega nessa fase da prova oral, você já está com os conhecimentos muito assimilados. Você precisa só concatenar essas ideias para poder passar para o examinador. Precisa ser algo bem objetivo, assim.
Então, foi muito bom. Mas eu queria muito, naquela época, ter tido alguém para me pegar pela mão, me explicar, sabe? Alguém que já tivesse feito concurso passado. Eu não tinha ninguém. Eu fui me virando e fazendo como os incas e os maias, escrevendo, grifando. Eu sei que hoje em dia tem vários recursos, tem muita gente que estuda fazendo mapa mental, acho muito legal. Eu não tenho essa capacidade, mas eu acho excelente. Tem muitos cursos bons, tem muitas apostilas, né? Tem muita coisa já pronta, que eu acho que se a pessoa conseguir, ótimo. O que você conseguir fazer que faça sentido para você, que dê certo, tente. A hora é explorar mesmo e ir tentando. Para mim, deu super certo. E quando eu percebi que eu estava no caminho certo, foi quando o tribunal fez, o STM fez um concurso para servidor, e aí eu fiz o concurso e passei. Passei fora das vagas, mas passei. Então eu falei, poxa, meu estudo está rendendo, porque era a mesma banca que ia ser para magistratura, e eu estava fazendo tudo direitinho, né? Então eu vi que eu estava bem. Mas eu acho que vai muito de cada um para descobrir o que funciona melhor, enfim, e também a dinâmica familiar, como eu disse, cada um tem uma realidade, mas para mim foi assim, foi fazendo esse esquema, foi olhando o edital, analisando as matérias, sempre estudando uma matéria que eu gostava com uma matéria que eu não gostava, no fim de semana colocando jurisprudência, colocando questão dissertativa, e no domingo eu lembro que eu acho que na parte da tarde ou o dia todo eu tirava livre, eu não lembro direito, e eu dormia, gente, eu dormia muito. Era isso que eu fazia.